Pai Celestial, nós queremos adorar o Teu nome nesse momento. Declaramos, confessamos a necessidade que temos do agir do Teu Espírito. Senhor, não podemos fazer nada se Tu não vires a fazer. Pai da glória, não podemos ir além daquilo que Tu desejas realizar. Porém, não podemos ficar aquém também. Por isso, queremos sim corresponder, ó Pai, ao Teu coração, ao anseio do Teu coração. Que o Senhor nos inspire aqui, nos dá liberdade, não somente para ministrar aqui, mas liberdade também no compartilhar, aqueles que vão compartilhar alguma coisa dentro do assunto, que realmente sejam dirigidos, sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Amados, eu confesso que muitas vezes eu fico muito surpreendido com Deus, com o Espírito Santo, a maneira tão singela que Ele nos conduz. Nós já temos falado na casa que a gente procura sempre ter um direcionamento do Senhor, em termos daquilo que deve ser compartilhado na igreja, aquilo que deve ser ministrado. Para mim, eu sempre falo isso, né? Deus, Ele não fala segundo as necessidades, Ele fala segundo a sua vontade, que, por sinal, coincide com aquilo que nós necessitamos, né? E não é vão a direção que o Espírito Santo nos dá. Veio bem forte, antes da escola de homens ter início, um dos primeiros assuntos que foi motivado, impulsionado pelo Espírito Santo, foi para abordar a questão do espírito de Acabe dentro das casas, dentro das famílias, na igreja, porque nós percebemos, eu não estou falando algo pertinente somente à nossa casa aqui, mas é uma situação geral na igreja, no corpo de Cristo, a destruição do sacerdócio, a implantação de um sistema emasculado em meio aos varões, e foi impulsionado fortemente que deveríamos começar com esse tema. E para surpresa nossa, após a reunião aqui, que nós tivemos, já na semana seguinte, vem lá a palavra profética, que é um direcionamento que o Centro Mundial de Oração recebe, o Glória de Sião, de um modo geral para a igreja, e mostrou claramente, né, que um dos espíritos que tem procurado minar a igreja, minar os relacionamentos conjugais, tem sido o espírito de Acabe, né? O espírito de Jezabel, ele vem para ativar o espírito de Acabe. E quando Acabe, então, ele vai entrando em ação, ele fortalece ainda mais o espírito de Jezabel. E nós tivemos um bom tempo aqui, o mês passado, bem descontraídos, os irmãos puderam abrir o coração, compartilhar, e nós começamos a ver algumas linhas características da atuação desse espírito. Quem aqui não esteve na primeira ministração? Pois bem, ela está disponível, né, no canal aí da igreja. Você pode acompanhar tudo aquilo que foi ministrado, esse compartilhamento. Hoje nós vamos dar uma sequência de maneira rápida, que nós queremos ouvir também os corações dos irmãos aqui. E a gente vai procurar compartilhar algo aqui, dando um fechamento, vendo um pouquinho mais as características e também trazendo a vocês aqui um caminho de libertação, um caminho para confrontar esse espírito, né? A melhor forma para você confrontar uma força espiritual que não vem do Senhor, uma força espiritual maligna, o primeiro passo para confrontar é você reconhecer. É a primeira coisa, isso é fundamental, e pelas características, então, as pessoas podem reconhecer se há atuação do espírito aí maligno atuando. E no nosso caso aqui, nós estamos vendo sobre a questão do espírito de Acabe. Então, vamos dar uma continuidade à questão das características. Nós terminamos na reunião passada abordando as situações em que muitas vezes a mulher acaba trabalhando fora, ela acaba sendo a fonte de sustento da casa, e o homem completamente passivo, ele toma ali uma posição secundária, em vez de ser o sacerdote. Há casos que o homem, já vi casos em que o homem, ele chega ao ponto de ele não trabalhar fora.
só a esposa, e ele fica fazendo o trabalho de casa, cuidando de filho, administração caseira, fica tudo com ele. Eu conheci alguns casos. E isso é muito terrível, porque provoca uma inversão de papéis terríveis. E o espírito de rebelião começa a entrar, isso fortifica de maneira muito forte, tanto o espírito de Jezabel como o espírito de Acabe. Então, a outra característica, quem está anotando pode anotar aí, pode estar completamente à vontade. Se você vai perceber uma pessoa que apresenta uma atuação, uma situação dentro da passividade, geralmente ele veio de um lar completamente disfuncional, onde a sua mãe tinha um espírito matriarcal. Ele vem de um matriarcado terrível. Quem sabe a mãe dele foi uma verdadeira Jezabel. Aí, desde pequeno, claro, o pai trabalhava fora, ele, a criança, mais dentro de casa com a mãe, onde foi podado, foi castrado todas as iniciativas dele, desde pequeno, foi criando aquela dependência maternal. Então, basicamente, ele vai crescendo e vai levando isso para a fase adulta. Eu vejo que tem muitos crentes, na vida deles manifesta, muitas vezes, ciclos repetitivos de problemas. A gente já falou isso na casa. Só que esse ciclo de problemas vem desde a infância. O que muda na vida deles é a etapa de vida, a faixa etária, em termos de anos, em termos de idade, mas o problema continua. Então veja só, se ele teve essa mãe completamente matriarca, com a Jezabel, onde castrou completamente as iniciativas, não foi muitas vezes funcionando quando adolescente para as responsabilidades de um homem. Na adolescência ele já começou a ser completamente passivo. Aí ele vai para a juventude, mudou a faixa etária, mas o ciclo ali de domínio sobre ele continua. Aí ele cresce, vai ser sempre o filhão da mamãe. Aí de repente ele casa-se. Muitas vezes, principalmente a mãe, vai assumir um papel de competição com a esposa do filho, porque ela não corta o cordão umbilical, começa a controlar e quer cuidar do filho casado. É aquele tipo de mãe que o filho já casou, mas ela não cortou o cordão umbilical e continua agindo. Como é que está o meu filho? Será que a esposa está cuidando dele? Será que dá assistência, a mesma assistência que eu dava aqui dentro de casa? E isso aí muitas vezes gera até conflitos, de repente, entre sogra e nora. Isso é muito complicado. Isso aí pode estar dentro da igreja. Nós temos visto isso aí acontecendo em muitos casais, em todos esses anos aí que nós temos ministrado. Então ali o espírito de Acabe, ele está atuando de uma maneira muito forte dentro desse aspecto. Agora, por que ele age assim? Porque teve uma mãe que foi controladora, cortou todas as possibilidades de iniciativa dele, ele foi entrando numa passividade, os anos foram se passando, as faixas etárias da vida dele foi mudando, mas o ciclo repetitivo sempre continua. E se Cristo não entra na vida dessa pessoa, não há uma mudança, uma evolução, ele vai carregar isso para o resto da vida, vai morrer assim, né? Então isso é uma questão muito séria, né? Essa questão da mãe, de repente, ver a nora como uma competidora, e aos olhos da mãe, aquele filho cresceu, mas para aquela mãe, continua ainda sendo o filhão dela que está dentro de casa. É o meu menino, é a minha criança. O cara está lá com 50 anos, 45, 40 anos, mas para a mãe, é o meu filho, é a minha criança, é o meu bebê. Gente, isso para um casamento traz uma destruição terrível. Isso aí escancara a brecha para que o espírito de passividade encontre lugar, se estruture dentro daquela família. Outro detalhe que eu percebo, alguns homens, eles vivem na passividade, o espírito de Acabe vem e começa a agir, porque ele veio de uma família monoparental. O que é uma família monoparental? Isso quando ele é criado só por uma das figuras de autoridade relacional. Ou foi criado só pelo pai, ou só pela mãe, né?
Esse fenômeno, ele ocorre, por exemplo, quando um pai biológico, ele não reconhece o filho, aí a paternidade está totalmente rota, ou quem sabe, ele até abandona a mãe biológica. Então, de repente, também pode acontecer quando um dos cônjuges morre, e ele vai ficar, então, agora sendo criado só pela mãe e só pelo pai, né? Isso aqui é uma situação muito terrível, porque muitas vezes forças malignas podem atuar em cima do lado emocional, que é provocado por isso. Também casais que de repente vêm uma dissolução conjugal, uma separação, um divórcio. Claro que o filho vai ficar com uma das partes, o filho homem. E isso pode levar de maneira muito terrível a uma questão de passividade. Então são os problemas aí de pessoas que vieram aí de um lar onde foi monoparental. Ficou só com o pai ou só com a mãe. Isso acontece muitas vezes. De repente fica só com a mãe, os cuidados da mãe, pai completamente ausente, leva uma passividade forte, mas também pode acontecer se fica só com o pai. Porque há uma dependência, ainda que é numa escala menor, mas isso também pode provocar de maneira muito forte essa questão de masculação na pessoa. Ela ficar completamente passiva, como um Acabe. Quando crescer, aquela dependência total na figura do pai, gerou ele também a estar completamente sem iniciativa, castrado das suas iniciativas, e infelizmente há pessoas assim dentro da igreja. É só trabalhar com aconselhamento conjugal, começar a tratar das famílias, dos casais, e como eles estão levando a cabo dentro da sua casa a questão da hierarquia bíblica, lá de 1 Coríntios 11, você começa a encontrar os fatores aí. Um pai passivo, né, com filho, aí gerou completamente filho passivo. Ou se foi um filho criado só com o pai, onde o pai fazia de tudo para ele, aquele senso muito grande de proteção, exagerado, aí foi levando o filho também a não ter iniciativa. E ele pode levar isso para dentro de um casamento. Isso é muito negativo. Um outro detalhe que eu percebo, pessoas que têm o espírito de Acabe, geralmente eles têm medo de confronto. Você pode até confrontar pela palavra de Deus, mas você vê que eles ficam completamente inibidos, né? Tem pessoas aí que a passividade é tão grande que ele tem medo de confronto. Até você vai colocar alguma verdade, alguma demonstração dentro da Bíblia para trazer uma correção dentro da casa, ele já demonstra uma atitude, um comportamento de medo. Por exemplo, tem pessoas aí, homens, que eles têm medo de vir para um alinhamento. Se a liderança chama, olha, vamos conversar, de repente o líder de célula percebe alguma coisa, aí passa para o ministério que mexe aqui com alinhamento, então é marcado com ele, ele já vem amedrontado, já vem com a prevenção. Aí você vai ver essa pessoa, muitas vezes dentro de casa, ela não Acabe. E você vê que Acabe, quando você pega na Bíblia, ele fugia de confronto. Por que ele tinha medo de Elias? Chamava Elias de perturbador. Os princípios que Elias trazia, princípios proféticos, para Acabe, era terrível. Ele não queria ser confrontado. Então o espírito de passividade muitas vezes leva a pessoa a não querer ser confrontada. E sem confronto, amados, não há mudança. A mensagem de Jesus era sempre confrontadora. Ele agia em amor, mas ele confrontava. E você vê muitos exemplos na Bíblia, Jesus tratando dessa maneira. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, né, estavam ali os fariseus para condenar, para acusar. Mestre, na lei diz, se alguém for pego em adultério, né, tem que ser apedrejado. Olha, nós pegamos essa mulher em adultério aqui. O que nós devemos fazer? Vamos apedrejar? Agora, Jesus foi muito sábio. Demonstrou o seu lado amoroso. E pergunta a ela, mulher, algum desses homens aí te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Aí vem a parte do confronto.
Em segundo lugar, mas vais e não peques mais. A maneira que Jesus trabalhava com as pessoas era estabelecido dentro de um padrão. É aquilo que eu posso chamar padrão de Jesus, que era diferente ao padrão do fariseu e do saduceu. O que o fariseu fazia? Acusava, olha, tem que apedrejar. E o saduceu, o que ele fazia? Botava um pano quente em cima. Não, Jesus, ele tem amor, ele é gracioso. A graça dele te cobre e não confrontaria. Agora, Jesus, por um lado, ele agia em amor, por outro lado, confrontava. Foi o que ele fez com a mulher samaritana também. Agora, quem vive numa passividade, ele não consegue nem discernir o amor de Deus, que de repente um líder, um pastor, de repente libera na direção dele, no sentido de trazer uma correção. Ele vê aquilo como algo negativo na direção dele, não confronta em amor. Então, muitas vezes, num aconselhamento pastoral, num tempo de alinhamento, você vai encontrar pessoas que têm medo, não querem ir. Não. Você marca, eles já vão amedrontados, já vão com uma prevenção. Agora você vai ver, de repente, esse homem viveu na passividade durante a vida toda. E dentro da casa dele, hoje é um Acabe. O Acabe aqui, ele não suportava de maneira nenhuma confronto. Aí diziam que Elias era o perturbador. Então, essa é uma questão muito séria. A pessoa debaixo da influência de Acabe, gente, ele tem medo de falar a verdade também. Por que alguns maridos, de repente, não são transparentes com a esposa? Porque tem receio de falar a verdade. Já tem um medo como o esposo vai receber aquilo. E quanto mais ele se cala, quanto mais ele não quer falar a verdade, mais ele vai fortalecendo a esposa para ela ser uma dominadora, para ela ter o controle, ser uma manipuladora dentro de casa. Aí, tem pessoas que o homem, ele acaba tendo a palavra final. Depois que a mulher colocou todos os argumentos, os desejos dela, aí que ele vai falar por último. Por quê? Porque não tem voz. A última palavra é dele. Isso mostra o tanto de passividade que tem. Né? Quer ver uma coisa? Principalmente no tratamento com filhos, educação de filhos. Muitas vezes a esposa está agindo de uma maneira errada. E o marido vê que está errado, mas ainda, como cabeça, como sacerdote, não traz uma correção. E vai deixando aquele tipo de correção errada ali. Por quê? Ele tem medo de colocar até a verdade. E isso acontece muitas vezes nos relacionamentos conjugais. Então veja que são diversas características, né, que está presente em alguém que vive na passividade. É assim que o espírito de Acabe age. Uma outra característica muito forte é que uma pessoa passiva, ela tem medo de rejeição e ela é completamente insegura. A passividade leva a pessoa a ficar completamente insegura e ela tem medo de maneira muito profunda de rejeição. Ah, não, eu vou agir dessa maneira, a minha esposa é tão autoritária, ela vai levantar pernil para cima de mim. Ah, se eu agir dessa maneira, puxa, o que minha esposa vai falar? Ela acaba tendo, ele acaba tendo medo dela. Vive naquela sensação de insegurança e lá no interior dele, lá na alma, no seu coração, ele está sofrendo ali síndrome de rejeição. Ele vê que se ele agir ao contrário daquilo que ele está vendo, se ele colocar alguma postura contrária, vai ser rejeitado pela esposa também. Então, você está vendo como é uma questão muito séria dentro da casa, por isso nós temos que banir, temos que confrontar esse espírito de Acabe de uma maneira acentuada dentro da casa, como o espírito de Jezabel também tem que ser exterminado dentro das casas. Dentro da igreja, nos últimos anos, até tem sido falado bastante sobre o espírito de Jezabel, né? Mas sobre o espírito de Acabe tem falado muito pouco. Esses espíritos, eles trabalham em conjunto, um fortalece o outro.
Há uma sinergia espiritual entre os dois. Né? Outro detalhe, as conversas de uma pessoa dominada, de um homem masculado, de um Acabe dentro de casa, são conversas completamente superficiais. Não há profundidade, já motivado pelo medo. Gente, e as coisas, os problemas que aparecem dentro de casa, eles têm que ser resolvidos lá no ponto de origem. Né? Em alguns lugares a gente fala sobre crises do casamento, conflitos no casal, e eu gosto muito de usar aquela palavra lá do profeta Eliseu, quando uma terra era árida, ela não produzia nada, porque as águas que batiam naquela terra eram águas salgadas, sem vida, e chamaram o profeta para resolver, e Deus deu a direção a ele. Você vai lá na fonte, lá na origem, e joga sal para purificar essas águas, para que sejam curadas. E o texto diz que ele foi lá, fez o ato profético, aquelas águas foram curadas, e onde a água batia, então a terra se tornava fértil. Agora, onde está o segredo? Que ele foi lá na fonte, na raiz do problema. Então, muitas vezes no casal começa a surgir muitos problemas, o pastor, o líder de célula, o discipulador, o conselheiro libertador, ele vai e trabalha mais ali na base da superfície. E não entra em profundidade aonde ele deveria entrar. E você vê que a conversa do casal, por exemplo, diante de certos problemas que são sérios, que precisam ser resolvidos, quando você vai conversar com aquele homem, quando vai conversar com aquela mulher, você percebe quão superficial é o diálogo deles dentro de casa. E as coisas não vão sendo resolvidas, gente. É como alguém que está varrendo a casa, vê um monte de lixo, um monte de pó, cisco, em vez de ele eliminar, jogar fora, ele levanta o tapete e coloca tudo embaixo para ninguém ver. Vai chegar gente aqui, mas chega uma hora que aquele tapete vai ser levantado, e essa sujeira está ali. Então, o casal, que ele não consegue resolver as claras isso, você é medo, você tem domínio, principalmente do homem para com a mulher, e não resolve as coisas através de uma conversa, um diálogo aberto e franco, isso vai trazer muito problema. Essas conversas superficiais vai levar a uma explosão, a uma erupção amanhã depois. É como um vulcão, está ali trabalhando, mas em alguma hora aquilo ali vai entrar em erupção. E isso acontece dentro do relacionamento conjugal. Então, a primeira área onde deve ser confrontado o espírito de Acabe é exatamente dentro dos lares. Porque a igreja é somatória dos lares. Nós não temos como, por exemplo, trazer uma mensagem, olha, vamos confrontar Jezabel na igreja, vamos confrontar o espírito de Acabe, se isso não começar dentro das casas, dentro dos relacionamentos. Porque cada família da igreja é como uma micro-igreja pequenininha. E a soma dessa micro-igreja forma a experiência macro, a grande igreja. E nós vamos então trabalhar dentro de famílias. Uma outra característica que eu anotei aqui, que a gente percebe que é muito comum nesse relacionamento Acabe e Jezabel, é que dentro do relacionamento conjugal, um Acabe ele pode começar a revelar mágoas passadas, queixas que ele guarda desde a infância, aquilo que eu falei há pouco. Mudou a faixa etária, mudou as etapas, mas os ciclos repetitivos, eles não foram trabalhados. Por isso que nós aqui na casa, a gente investe muito em questão do alinhamento. Aí é marcado ministração pessoal, vem membro novo aqui, né, já começa a ser conversado com ele. Sempre recomendamos, venha para o Silce, porque ali vai ser um momento de limpeza, tirar o grosso. Passe por uma ministração pessoal, onde os ministrantes vão entrar de maneira mais profunda. Isso é muito importante para quebrar esses ciclos antigos. Por senão ele vem para a igreja, serve a Jesus, porém os ciclos que ele vivia continuam. E isso não pode. Infelizmente, em meio da igreja, está acontecendo isso. É impressionante, por exemplo,
A gente tem mais tempo de vida cristã, né? Desde 78, eu tenho visto uma coisa. Assim eu procuro acompanhar, já que a gente trabalha em libertação, cura interior, família, eu percebo o seguinte. Em 78, quando eu me converti, a gente acompanhou muitos casamentos, pessoas na igreja se casaram. E depois de 5, 6 anos, alguns deles veio desentendimento, acabaram divorciando. E quando foi passando o tempo, gente, isso foi diminuindo. De repente, lá na frente, a pessoa permanecendo 4 anos casado, 3. Nos dias atuais, gente, eu tenho visto dentro das igrejas, pessoas que se casam, não chegam a viver 1 ano junto. Vem a separação e posteriormente o divórcio, né? O que tem, por exemplo, de líderes caindo problema aí, terríveis de adultério, e as duas partes, não é só homem não, mulher também. Agora mesmo, uma das igrejas aqui da cidade estourou um negócio terrível, né? Eu não sei como é que vai ficar. Que a esposa do pastor principal adulterou com o dirigente de louvor. E aí está aqui, né? Mas é onde não é trabalhado com os ciclos para romper na vida das pessoas. A pessoa pode vir para a igreja, mas de repente, amados, continuar com os ciclos antigos, né? E a vida com Deus, ela tem que ter uma transformação completamente integral. E eu creio que aquilo, por exemplo, que é ensinado no Silcer, é para quebrar todos os ciclos antigos que a pessoa vem acompanhando, de anos acompanhando a vida da pessoa, para ela começar realmente uma vida nova em Cristo, uma mudança total. Porque senão, lá na frente, as coisas vão estourar. Tem um texto na Bíblia, o último versículo lá do Salmo 137, era um texto que sempre me trazia uma intriga no meu coração, até que eu pude entender de maneira espiritual. Fala lá acerca de Babilônia, tal, e aí quando termina diz assim, pode abrir aí o Salmo 137, veja lá o último versículo, diz que os filhos de Israel seriam felizes se eles pegassem os filhos de Babilônia e destruíssem eles nas pedras. Alguém leia para mim o versículo, por favor. Salmo 137. Leia aí, Sérgio. Olha só, da tua versão, como é que diz aí? Ó. A minha tradução é mais forte, ela diz assim, feliz, bem-aventurado é aquele que pega os filhos da Babilônia e dá com ele nas pedras. Aí eu entendo o seguinte, quem eram os babilônios? Um exército terrível, que subjugava Israel, subjugou anos e anos, antes de Israel se tornar cativa lá do Império Grego-Persa, ficou anos debaixo do jugo babilônico, uma escravidão total. Eram guerreiros do mal implacáveis. Agora, de maneira tão sábia, o salmista diz assim, feliz é aquele que pega os filhos de Babilônia e dá com ele nas pedras. Os filhos, quando são pequenos. Por quê? Porque iam crescer, iam se tornar guerreiros ferozes para destruir o povo de Israel. Ou seja, acaba com ele quando é pequeno, porque quando crescer vai ser difícil. E assim tem áreas na vida das pessoas que brotam lá na infância e que se torna um ciclo repetitivo. Se não é eliminado no começo, no início, isso vai crescer. Crescer vai dominar a pessoa. Você vê quantos crentes hoje na igreja que não são libertos. Posso garantir a você que tem lares onde o nome do Senhor não está sendo glorificado ali dentro. Jesus não está tendo
uma porção de honra dentro daquela família, por causa da maneira que vive. E por que vive dessa maneira? Ciclos que nunca foram tratados. Quem sabe no homem, uma passividade que já veio desde criança, se converteu, ninguém nunca se interessou. Porque, infelizmente, amados, eu tenho que ser sincero para vocês aqui, estou abrindo meu coração. Tem igrejas que ensinam a congregação somente a pescar. O lema é pescar, 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 pescar. O igrejecimento trouxe isso, gente. É produzir crentes em série, mas pessoas sem nenhuma qualidade de vida. Você pega uma igreja de 8 mil membros, se você vai considerar nascido de novos, aliançados, que estão vivendo uma vida que glorifica a Cristo, tanto individual como coletivo, é 1.500 pessoas. Eu nunca esqueço, uma vez, estava lá em Goiânia, no Ministério da Comunidade Cristã, do apóstolo César Augusto. Trabalhou muito tempo com o Robson Rodovalho, né? Antes de fundar a Sara, nossa terra. A igreja dele é grande também. Na época, eles tinham lá uns 7, 8 mil. Aí eu estava conversando com um dos pastores. Bom, vocês têm um número muito grande aqui. A igreja faz muita campanha, nos cultos vai 3, 4 mil pessoas. Olha, a gente está numa casa aí de uns 8 mil. Mas eu posso garantir a você, pessoas que têm aliança com Jesus, que vivem a palavra, não sei se chega a 2 mil. E o resto? Então, não adianta você querer produzir alguma coisa em série. Qualidade vai gerar sempre quantidade. Essas duas coisas andam juntas. Infelizmente, alguns segmentos evangélicos estão preocupados em pescar, 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 e não limpar o peixe. Aí continuam com seus problemas, os ciclos antigos, por isso que há tanta traição conjugal, há pessoas que se rebelam contra a liderança, nunca conheceram princípios de honra pai e mãe, vem para a igreja, jamais vai honrar um líder, uma liderança sobre eles, são pessoas insubmissas. Viveu um ciclo de rebeldia dentro de casa, nunca foi mexido. Alguém foi um Acabe dentro da sua casa. Aquela mulher casada, uma Jezabel, mas já foi desde criança. Jezabel, ainda que era crente, mas impunha as vontades dela. Os pais nunca corrigiram aquilo, como cristãos. Um ensino fraco dentro da igreja, um ensino raquítico, que não mexe com essas áreas de conduta, é o que a Bíblia chama de doutrina segundo a piedade. Paulo fala para Timóteo de maneira bem clara, que a doutrina que é dentro da igreja, as sãs palavras de Jesus Cristo, são palavras segundo a piedade. O que significa isso? O que é uma doutrina segundo a piedade? É uma doutrina que aponta para você a maneira que você deve viver a vida cristã, viver o evangelho. Né? Então, amados, não adianta, por exemplo, eu ter alguma coisa na mente por crença, acreditar naquilo, se eu não tenho a realidade daquilo. Uma igreja, muitas pessoas levantaram a mão, eles creem que existe Jesus, acreditam no que a Bíblia está declarando. Aí eu pergunto, mas será que ele tem a presença de Jesus nele? Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma influência. Vou buscar mais. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não estou muito cheio ainda. Gente, vamos pensar um pouquinho. Me responda. O Espírito Santo é uma influência que vem sobre nós ou é uma pessoa? Uma pessoa. Agora, eu tenho como receber dentro de mim uma pessoa, seja o Espírito Santo, Jesus, simplesmente em partes. Hoje eu recebo um pouquinho, amanhã depois recebo mais um pouco, daqui 2 meses vou para uma vigília, aí vem mais um pouco, e eu vou recebendo em doses homeopáticas. Não, gente. Se o Espírito Santo é uma pessoa, tem que vir para mim na totalidade. Lembra que Jesus falou? Ele não dá o Espírito Santo por medida. É uma questão muito séria. Muita gente está
procurando, quer mais o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo quer? Quer mais aquela pessoa. Entrar na totalidade, mudar a pessoa. Jesus, queremos Jesus na nossa vida, mas Ele quer nós para Ele. Eu posso ter totalidade de Jesus, totalidade do Espírito Santo em mim, quando eu me coloco nas mãos dEle para que Ele seja também alguém que vai ter a minha pessoa na totalidade. Então, amados, não adianta informação não promove transformação na pessoa. Né? Por isso o pastor Nonato falou aqui, puxa, tem algumas pessoas aqui tão gordas, mentalmente obeso, de ouvir, acreditar no que a gente fala, crer, mas não tem a presença daquilo que nós falamos, gente. Aí acontecem esses escândalos que você vê acontecendo na igreja. Ouve sobre Jesus, ouve sobre o Espírito Santo, domingo a domingo, vão no altar, abre o coração, quero mais de Jesus, quero mais do Espírito Santo, mas ele não reconhece que o Espírito Santo, Jesus, quer mais dele também, quer governar, quer dirigir a vida dele. Gente, cristianismo é exatamente isso, é a vida de Cristo, é uma substituição de vida. E é o que falta em meio ao cristianismo. Já dizia Charles Spurgeon, tem líderes que tomam o tempo, muito tempo, fazendo o quê? Trazendo entretenimento, quem sabe a bodes. O bode é aquele que não nasceu de novo, está na igreja, mas não tem natureza divina. Ele gasta mais tempo em entretenimento para bode do que alimentando ovelhas que nasceram de novo. Então não adianta, eu quero manter uma casa cheia, né? Com entretenimento. Programas. Sabe que essa questão de programas é um negócio que nos enche, nos satura, gente. Uns tempos atrás, pregando, eu falei, de que adianta? Vamos encher o ambiente, vamos apagar toda a luz, vamos encher ali de gelo seco, de fumaça, comprar máquinas para fazer fumaça na igreja, gelo seco no louvor. Agora, quando vêm os problemas, quando os ciclos antigos, que nunca foram tratados, começam a manifestar, destruir a vida da pessoa, destruir o casamento, o Acabe que está guardadinho ali, a passividade enrustida, a Jezabel que está naquela mulher há anos. Gente, a máquina de gelo seco não vai resolver? A aglomeração do show cheio de glamour não vai resolver? É tempo de cuidar das ovelhas. Foi o que Jesus falou. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos. É ir na direção da pessoa. É tratar. E hoje a gente vê médico, cura-te a ti mesmo. Pessoas cativas prometendo liberdade, quando elas mesmas são cativas. Aí, como essa situação que aconteceu aqui na igreja, conhecida em Curitiba, quantas pessoas leva para o buraco? Um monte. A gente já soube de famílias ali, olha. Aí generaliza, acho que toda igreja é assim. Aí se torna anti-igreja. Não vou porque aconteceu aquilo. Vai acontecer de novo. É assim que vai aumentando os desigrejados cada vez mais. Gente, tem que haver limpeza em profundidade. Investimento em casais, escola de homens, reunião de mulheres, alinhamento, pregação de púlpito. Não adianta você ficar trazendo entretenimento, né? Então isso aqui é muito claro. Então observei aqui o seguinte, ó, no relacionamento conjugal, um Acabe pode começar a revelar mágoas passadas dentro de queixas atuais diante da esposa, né? E aí ele se enche de autocomiseração, querendo que a esposa tenha pena dele. Isso fortalece de maneira tão forte
o sistema Jezabel dentro de casa. Porque vão vivendo dessa maneira, o homem vai sendo transformado num vaso frágil, e a mulher é poderosa dentro de casa. E ele começa a expor: olha, era criança, em casa só foi isso, que bom que eu casei agora, né? Esperando alguma coisa, a esposa, um consolo que vem, e ela vai tomando um papel de sacerdote dentro da casa. Em vez do marido ministrar a mulher que ministra ele. É séria essa questão. Agora, baseado nas feridas antigas dele. E a queixa que ele traz é aquele ciclo antigo que nunca foi resolvido, que ele expõe agora para a esposa dentro do casamento, né? E a esposa, ela sente empatia pela situação e começa a cuidar dele como um filhão, como um Acabe, né? Que queria lá a vinha de Nabote não quis vender, não quis negociar. Ele vai lá no quarto, começa a chorar, faz beicinho, vai dormir, coloca a cabeça na parede, e aí vem o vaso forte ali, a mulher. Acabe, o que houve? É a vinha de Nabote, eu queria aquela vinha, mas ele não quer vender, não quer trocar. Fica frio. Essa vinha vem nas tuas mãos, eu vou dar conta dessa situação. E aí você conhece toda a história, aquilo que ela fez. Se tornou, de repente, o vaso forte dentro da casa. E começou a cuidar dele, né? Um Acabe, guarde isso, não consegue tomar decisões sozinho. Ele acaba falando tudo para a esposa, e esperando a decisão dela. Por exemplo, quem tem a responsabilidade principal na disciplina e educação dos filhos dentro da casa? É o homem ou a mulher? É o homem. Quem tem a responsabilidade de ministrar aos filhos, trazer a palavra de Deus, conduzir um tempo de oração? É o homem. Faça isso à noite, antes de dormir, quando chega de casa. Mas quantas vezes isso está sendo transferido para a mulher? Com os filhos, muitas vezes precisam de decisão do varão, do sacerdote. Ele está omisso. E deixa com a esposa. Aí o filho traz uma ponderação, né? Precisa ouvir uma orientação do pai, alguma coisa que ele precisa tomar uma decisão. Vai lá e fala com a tua mãe. O que ela resolver, tá bom, está decidido. Não é isso? Dentro da sua casa não acontece isso, né? Graças a Deus. Mas tem muito lar de cristão que chega, não, vai lá e fala com a tua mãe. Passividade pura. Agora, isso pode cair para um lado mais terrível. Aqui eu já vejo como algo tão crucial. É quando um Acabe, ele entra dentro de um âmbito passivo-agressivo. Aí a passividade é acrescentado a agressão. Como não tem autoridade, muitas vezes vai querer usar força física. E há homens que são passivos, de repente ele manifesta o oposto, mas dentro da agressão, dentro da violência, né? Eu marquei aqui, um Acabe pode ser passivo-agressivo. Ele não pode dizer o que realmente está sentindo alguém. Então ele faz insinuações, comentários indiretos, não consegue ser afirmativo e direto. Aí muitas vezes ele usa de diplomacia, vem com algo muito respeitoso, mas lá dentro é outra coisa que está presente. Ele só usa uma capa ali, de repente, para esconder aquilo que está no coração dele, o sentimento de raiva, de revolta, de agressividade. Há homens que fingem que está tudo bem. Ele sabe que dentro dele a situação levou ele a estar como um vulcão ali pronto para entrar em erupção, mas ele não quer. Tem os filhos ali adiante, percebendo tudo. Ele retém isso, porém está com a capa de falsidade.
Aquilo que está no coração dele é uma fúria, uma revolta tremenda, mas ele aparenta que está tudo bem. Tem esse lado aí também da passividade. Associação do estado passivo com um sentimento ímpeto de agressividade. Gente, e quando isso vem para fora, olha, é impressionante. Você vê a questão do feminicídio. Quantas mulheres, de repente, foram assassinadas? E alguns lares são evangélicos, gente. Lá em Colombo, né, o Clóvis, aquele caso daquele policial que assassinou, eram crentes, né? Iam dentro de uma igreja. De uma denominação, né, que você até conhece, olha o que levou. Uma morte terrível, está preso ainda, né? Não sei lá quando vai ser o julgamento, mas é um crente, gente. Quem sabe a pessoa vai guardando de maneira prolongada lá no seu interior. Ele se demonstra passivo, mas dentro dele já tem uma violência estabelecida. Em alguma hora essa violência vai ser exteriorizada. Aí a passividade se junta com a violência e acontece essas atrocidades que a gente vê. Gente, o que nós temos tomado conhecimento de assassinato, de feminicídio dentro de lares crentes, gente, é terrível. Um Acabe, outra característica, um Acabe é um homem adulto, mas com mentalidade do quê? De um menino, de uma criança. Isso nunca foi tratado, eu falei há pouco, de repente, o camarada casou, é adulto, mas a mente dele é de criança. E o tratamento que ele recebe lá da mãe, do pai, é como se fosse uma criança. Chegando ao ponto dos pais saber, de repente, como a esposa está lidando com o marido. Se faz a comida que ele gosta. Todo dia de manhã, antes de se levantar, eu levava um chazinho na cama para ele. Aí pergunto para a esposa, está fazendo chazinho para ele? É um meninão, um mimado, ou Acabe dentro da sua casa, gente. Quem tem o espírito de Acabe, se é casado, poderá ser o pai que fica em casa enquanto sua esposa trabalha. Que, aliás, está fora da ordem que padrão estabelecido por Deus. Pedir que alguém possa trazer um copo d'água aqui. Tem horas que vem um pouquinho de arrefecimento aqui no radiador, tem que jogar uma aguinha aí para refrescar. 1 Coríntios 11 dá o padrão estabelecido por Deus ali, de maneira bem clara, em um sistema e onde a esposa trabalha fora e tem o papel de cabeça na casa, é automaticamente uma inversão total dessa hierarquia estabelecida por Deus. E quando essa hierarquia é quebrada, que é uma cadeia de autoridade, os principais espíritos que vão entrar dentro da casa para moldar o comportamento dos filhos é o espírito de rebeldia, o espírito de rebelião. Pois bem, eu já estou indo ao final aqui da minha conversa, e a gente não pode terminar esse diálogo aqui sem dar um caminho de cura, um caminho de libertação para isso, como resolver. Tem alguns passos muito importantes aqui, vai ficar gravado, talvez não consiga marcar tudo, mas depois você ouve a gravação. O primeiro caminho para se libertar desse espírito terrível, de confrontar esse espírito, é aquilo que eu já falei, é reconhecer diante de Deus. Reconhecer que o espírito de Acabe está operando. Guarde algo no teu coração, isso aqui é uma premissa básica. Deus nunca vai libertar você daquilo que você não reconhece.
É a primeira coisa. Uma mulher só pode ser liberta do espírito de Jezabel se ela realmente reconhecer que está operando nela. Você pode chegar como pastor, como conselheiro, como libertador. Olha, o espírito de Jezabel atua em você. Você precisa realmente se libertar dessa força maligna. Ah, não, eu não tenho isso. Se ela age assim, jamais ela se liberta. Mesma coisa o homem. Ah, não. É a minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa mais calma. Mas é a passividade que está nele. Ah, eu não acho que eu tenho um espírito de Acabe. Ele vai continuar com aquele problema. O primeiro caminho para se libertar de qualquer força destruidora, maligna em nossa vida, é o reconhecimento de que essa força que esse espírito está atuando em nós. É o primeiro caminho. Por exemplo, que nem Leviatã. O espírito de Leviatã age nas pessoas. Ah, eu vou lá para aquele seminário para ser liberto do Leviatã. O apóstolo vai fazer oração, vai me ungir, vai botar óleo na minha cabeça, um jarro de óleo, e o Leviatã vai embora. Não. Quem vai expulsar o Leviatã da vida é ela mesma. Ele tem que reconhecer, puxa, como eu sou orgulhoso. Como eu sou pai potente. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero me humilhar, me arrepender diante de ti. O Leviatã vai embora. Reconheceu que tem lá uma estrutura de orgulho agindo. Se não reconhecer, nunca vai ser liberto. E quanta gente se coloca orgulhoso. Ah, não, eu não tenho espírito de Acabe. Eu só tenho uma personalidade devagar, mas eu não sou passivo. E a passividade está ali, está claro. Só o fato dele agir dessa maneira já é orgulho. Eu botei uma frase essa semana. Não sei quantos estão acompanhando. Todo dia a gente coloca um material, uma cápsula. Eu botei uma frase, uma das últimas agora. Aquele que idolatra a sua reputação, jamais pode experimentar a libertação que vem de Cristo. Por quê? Gente, para você ser tratado por Deus, você tem que permitir que a tua reputação seja levado para a cruz. Ah, não, eu não vou naquele alinhamento. De repente, o pastor lá vai dizer que eu sou um passivo, que eu não conduzo a minha casa. Eu não quero ir. Orgulho. Por exemplo, nós pregamos uma palavra, fazemos o apelo, as pessoas vão lá para frente. Eu acho isso maravilhoso, porque a pessoa quando vai, ela está confessando, puxa, eu tenho esse problema, eu não quero mais. Agora, se a pessoa fica no lugar, tem um problema, não vai, é orgulho. Então é um bom sinal quando a pessoa vai para o altar. Puxa, mas aquela pessoa todo domingo faz apelo, ele vai. Não tem problema, deixa ele lá. É melhor ser sincero, chegar diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, me transforma, muda, do que ficar guardando, retendo esse problema lá no lugar, gente. Por isso eu sempre faço apelo. E acho maravilhoso quando as pessoas vão. Essas pessoas querem que o Senhor venha na direção delas. E uma pessoa, quando vai à frente, ela está se declarando ao Senhor, Senhor, estou aqui. Vem e toma lugar na minha vida. Eu quero mais de ti, mas eu creio também que o Senhor quer mais de mim. Eis-me aqui. Então é muito importante, é um reconhecimento. Só é liberto quem realmente entra pelo caminho de crucificar a sua reputação. Não importa, gente. Nós não podemos tomar uma atitude completamente farisaica. O fariseu, ele joga uma capa, de aparência e vive uma triste realidade. Não tem uma realidade nas coisas. Segundo lugar, toda libertação é um processo. Para alguém que tem o espírito de Acabe, então, em primeiro lugar, reconhece. Segundo lugar, ele tem que suportar o processo de libertação. Amados, e eu não tenho dúvida alguma que o próprio Deus vai se encarregar
de enviar na direção de um homem que é um Acabe, vai enviar uma série de provas para que ele possa ser transformado, chances para ele desenvolver o seu sacerdócio e se tornar o indivíduo que Deus o chamou para ser. Cabeça na casa, sacerdote. Então algumas coisas vão vir para você, onde você vai ter que demonstrar o teu sacerdócio. O próprio Senhor vai permitir para ir moldando esse caráter sacerdócio na tua vida, né? Isso faz parte do processo. Pode saber, quando você se dispõe a ser transformado, você reconhecer o que esse Espírito está agindo, Deus vai permitir que aconteçam algumas coisas, onde você vai ter que agir, demonstrando realmente que você está crescendo no teu sacerdócio e o seu sacerdote dentro da casa. Isso faz parte realmente do processo, né? E, por exemplo, eu tenho uma prática, né, dentro de casamento. Geralmente eu não oficializo um casamento assim de quem eu não conheça, né? Um outro pastor lá de outra igreja, há uns tempos atrás, veio pessoas aqui querendo que a gente fizesse um casamento, né? Mas pessoa que não é do relacionamento. Disse, eu não posso fazer porque a gente não conhece a vida espiritual tua, não discipulou, não acompanhou, a gente nem conhece, não tem como você ir e de repente impor as mãos e abençoar. Você não conhece a pessoa. Por exemplo, as pessoas da casa eles estão numa célula, são discipulados, de repente há alguém que acompanha, está numa célula, você já começa a ver o perfil espiritual da pessoa, as áreas que precisam ser transformadas. E se ela vai para um relacionamento de amizade especial, é importante trabalhar com aquele rapaz, com a moça. Quem sabe, de repente, aquela moça tem uma tendência muito forte de se tornar alguém dominadora na casa. Aquele rapaz tem uma tendência a se tornar passivo. No relacionamento, no noivado, na amizade especial, ele já se deixa dominar ali pela noiva. Esse tipo de coisa são áreas que tem que ser tratadas, né? Senão, amados, no noivado, na amizade especial, já vai caracterizando aí um relacionamento de codependência. Eles podem levar isso para o casamento. E aí vem os desastres. Aí se consuma aquilo que eu acabei de falar. Pessoas que em menos de um ano já se divorciam. Isso não foi tratado antes. E como é bom tratar isso antes, né? Tem chance de ajustar, ou quem sabe, dentro daquele casamento, de repente, o desejo de casar, de repente o casamento nem é consumado, né? E eu acho isso muito importante, porque senão vai entrar problemas e isso vai culminar em separação, em divórcio, amanhã depois, né? É algo muito importante, né? Que eu vejo claramente que um Acabe, ele tem que ser tratado, tem que saber esperar em Deus, tem que levar ele a aprender a confiar no Senhor, né? Ele tem que demonstrar uma verdadeira identidade de homem de Deus quando se casar, e isso começa a ser forjado lá no noivado. Por isso ele precisa de acompanhamento, precisa ser discipulado, precisa ser pastoreado, né? Isso é fundamental. Qualquer pessoa com quem Acabe se relacione, assumirá a sua identidade, porque não tem um senso real de si mesmo, né? Por exemplo, se alguém tem o espírito de Acabe e é solteiro, que essa pessoa não se case até que Deus termine esse processo, para quebrar na vida dele esse espírito de passividade, né? Senão ele forçará a pessoa com quem ele se relaciona a liderar por causa da sua natureza passiva. Eu vejo alguns noivos que eles vão permitindo isso, a noiva é dominadora, e a gente já consegue ver lá na frente como vai ser o relacionamento conjugal deles.
essa mulher vai dominar dentro de casa. Isso tem que ser cortado, tem que ir sendo trabalhado. Isso aí faz parte aí de um processo de libertação. A uma mulher que é casada com Acabe, pode ser até difícil, né? Mas uma das coisas que essa mulher tem que parar de fazer é de continuar pacificando Acabe. É o que acontecia lá com Jezabel, né? Na vinha de Nabote, você vê bem claramente ali, ele como um doente e a Jezabel como uma pacificadora, né? Isso é muito terrível, né? Mulher não pode ativar dentro de casa o espírito de Acabe. E Acabe tem que tomar postura, ser sacerdote, para não ativar a unção de Jezabel na mulher. Porque com o comportamento vai deixando ela tomar as rédeas. Outro detalhe, ore e ore, suportando esse processo, e continue orando, até que isso seja eliminado completamente. Para encerrar aqui, o objetivo do espírito de Jezabel dentro da igreja realmente é para destruir os homens e mulheres de Deus nas suas reputações. O homem é destruído porque se torna passivo. E a mulher porque ela se torna completamente dominadora. Isso destrói a igreja, destrói a obra do Senhor e destrói ainda as famílias. Jezabel quer destruir o sacerdócio. Jezabel quer abortar a unção na vida do homem. Cada homem, cada varão, você sabia que ele recebe 3 unções? Cada um de vocês aqui tem 3 unções sobre a tua vida. Os homens casados, um varão ao se casar, naquele momento que está recebendo uma bênção sacerdotal ali, existem 3 unções que estão sendo ativadas nele. Quando você estuda o Velho Testamento, quais eram as pessoas que eram ungidas? Qual o primeiro tipo de unção que aparece na Bíblia? Qual o primeiro ofício que apareceu na Bíblia? Pessoas que foram ungidas, para ser o quê? Não, foi bem depois. Sacerdote. Primeira unção que você encontra na Bíblia é a unção sacerdotal. Está lá em Êxodo. E a segunda unção? Profeta. Essas 2 unções surgiu antes da unção real. Porque a unção real aconteceu Samuel em diante ungindo Davi, né? Então, reis eram levantados para ocupar uma posição de governo. Antes de Davi, Samuel também ungiu a Saul, né? Ele foi ungido rei. Ali começou uma nova dinastia, porque na verdade o Senhor, Ele queria governar Israel. Aí eles pediram, não, nós queremos ser como as outras nações. Aí não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Estão pedindo um rei? Tá, então Saul inaugurou um novo templo, ele foi ungido rei. Agora, essas 3 unções, é interessante que elas estavam sobre Jesus. Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é profeta. Lá em Êxodo diz que o Senhor levantaria um profeta depois de Moisés, e o povo teria que ouvir ele. E você vê o ministério profético de Jesus nos 4 evangelhos de maneira muito poderosa. E sobre Jesus estava a unção real, não é?
Rei dos judeus. E não somente rei dos judeus, mas rei das nações. Por isso a nossa igreja chama-se Igreja Apostólica, Rei das Nações. Era para ser Jesus, Rei das Nações. Mas já tem outra denominação, Assembleia de Deus, nós procuramos na internet lá, Igreja Assembleia de Deus, Jesus, o Rei das Nações. Aí ficou o Rei das Nações. Mas Jesus, ele tinha as 3 unções. E essas 3 unções estavam sobre Davi também. Você sabia que Davi era sacerdote? Como é que você sabia, Mateus? Hã? Sim. E o que prova a evidência de que era um sacerdote? Em que momento se revelou de maneira forte que ele era um sacerdote? Não sabe? Os irmãos sabem quando? Exatamente. Lá em 1 Samuel 30, quando estava a guerra em Zíclague, a Bíblia diz que ele tomou o éfode sacerdotal, só o sacerdote podia usar, e ele foi consultar o Senhor. Devo ir para essa guerra ou não? E veio a resposta. Então ele era sacerdote. Davi era profeta. Se há um profeta que profetizou tanto sobre a vinda do Messias, foi Davi. Pega os salmos messiânicos, até da crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22. Estava falando de quem? Jesus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Profetizando sobre Jesus que viria. Então essa unção estava sobre ele. E a unção real estava sobre ele também. E a unção real veio sobre Davi em quantas etapas? 3 etapas. Primeiro lá na casa de Jessé. E a segunda, lá em Hebrom, quando ele começa a reinar em Hebrom, depois da morte de Saul. E em terceiro lugar, em Sião, quando ele, de maneira plena, foi tomar o governo sobre Sião, de maneira total. Diz lá em Salmos que ele era o apacentador de Israel. Agora, essas 3 unções que estavam no Velho Testamento, esteve sobre Jesus, Davi está na vida de cada varão. As 3 unções, quando está ali no altar, o pastor está lá ministrando, impondo as mãos, estão se casando, essa tríplice unção entra em ação. Sacerdote. A partir daquele momento, era o sacerdote dentro da casa. É ele que vai levar a família diante de Deus, gente. Vai levar a esposa, os filhos, em oração, em ministração. Não é a esposa, gente, que carrega a família, é o marido. E você vê na igreja hoje, é uma inversão. O pastor aqui, ele pontuou dias atrás, né? As redes sociais nossas é mais o quê? Que segue. As publicações são mulheres. E reunião de oração de madrugada nós está tendo. A maioria, mulheres. Chega as reuniões aqui da B1, a mulherada vem. Gente, os homens têm que tomar sua postura. Essa unção que recebeu no dia do casamento, e se casou, foi na igreja católica, não interessa. O dia que ele se converte ao Senhor, ele sendo homem, ainda que não casou debaixo da bênção de um pastor, mas no dia que ele se converte a Cristo, essa unção tem que ser ativada na vida dele. É ele que vai ter a responsabilidade como sacerdote, não é a mulher. Ele é o profeta dentro de casa. O que o profeta fazia? Ele trazia Deus para o povo. O sacerdote levava o povo para Deus. Em oração, no seu ombro estava o nome das 12 tribos de Israel. E ele ia interceder diante de Deus. O que Jó fazia toda madrugada pelos filhos. É o varão, o sacerdote vai carregar nas costas o nome da esposa e dos filhos, levando diante de Deus. E é ele que vai ter a responsabilidade de trazer a revelação da palavra, o cuidado dentro da casa. Como profeta, ele vai trazer Deus aos filhos. E a unção real, como rei, ele vai fazer o quê? O que um rei faz? Come e dorme o dia inteiro?
se tornando gordo, obeso. Isso que aparece nos filmes. Um rei governa, gente. Ele reina, ele governa. E o varão, o sacerdote, vai governar a casa. Ele é o sacerdote, o profeta é o rei. É ele que vai governar, gente. Não é mulher. Agora, se ele é passivo, é a mulher que começa a tomar um papel ali muito forte. E como o espírito de Jezabel e o espírito de Acabe, gente, querem roubar, querem destruir essa unção, essa tríplice unção dentro das casas. Né? Então, deixo isso aqui para vocês e meditem bastante lá em 1 Reis, do versículo 1 até o 26. Estudem, Deus vai falar muita coisa aí com vocês.